Olá, boa noite a todo mundo. Aqui é o Rodrigo. Eu vim aqui para responder algumas dúvidas que ficaram pendentes da palestra que eu dei, né? Falando da importância do desempenho no aerodesign, né? Então, eu tenho aqui registrado as perguntas que foram feitas para mim no Slido, né? E eu pretendo responder uma por uma, ok? Então vamos lá. A primeira pergunta é: como integrar o momento de arfagem à análise de decolagem? Recomendo alguma bibliografia? Pergunta feita pela equipe Venturi Aerodesign. Então, é, nunca vi isso em alguma bibliografia, ok? Como que deveria ser feita a modelagem nesse caso, né? Se você conseguir modelar o seu profundor como gerador de força no momento da decolagem, né? Você faz lá o diagrama do corpo livre, né? Conforme eu ensinei ali na palestra ali, você faz o diagrama de corpo livre com as forças atuantes na aeronave. E você coloca, separa, né, a sustentação gerada pela asa da fuselagem com a sustentação gerada pelo profundor e o arrasto gerado por ele, você tem um modelo que consegue calcular qual que é a força no profundor, né, seja de sustentação e de arrasto, né? E com isso, o momento, você tem como calcular qual que é o momento gerado pelo profundor em qualquer instante da sua corrida de decolagem. Então, se você tem modelado lá as forças aerodinâmicas no profundor, você tem como calcular qual que é o momento gerado por essas forças com relação ao trem de pouso principal, certo? E com isso, você consegue verificar se no momento que você deseja fazer a rotação da decolagem, né, e você coloca qual que instante que você quer fazer essa rotação, defletindo o profundor de um ângulo X ou qualquer lá o ângulo que vocês definirem que seja mais adequado, se a aeronave naquele momento ela tem capacidade de rotacionar a aeronave ou não. Aí vocês podem verificar, puxa, o profundor consegue fazer a rotação da aeronave para o ângulo de ataque desejado para que ela ganhe sustentação para decolar? Sim ou não? Aí vocês vão ter como verificar isso no modelo de vocês, tá? Apenas fazendo o diagrama do corpo livre, considerando a força na empenagem horizontal ali, tá bom? Essa é a melhor maneira que você pode fazer. Se vocês quiserem, deixe o seu comentário aqui no vídeo que eu posso fazer uma explicação melhor de como fazer esse diagrama do corpo livre, tá? Se isso não foi entendido. Ok? Segunda pergunta. Você poderia citar alguns programas de análise de desempenho para modelagem de atmosfera? Meus amiguinhos, eu acho que não existe nenhum programa pronto para isso, né? Talvez o de modelo de atmosfera é, tem algumas bibliotecas no MATLAB, né, que já são bibliotecas prontas que você tem como fazer, que tem um modelo de atmosfera embutido, né? É, procurar por esse modelo e eu deixo descrito aqui, né? Eu utilizei isso bastante no meu mestrado, né? Mas assim, livros de desempenho, né? Principal aquele do Ruskin, que é Airplane Performance and Design, eu acho que é esse o nome. Eu vou colocar aqui nos comentários do vídeo, né, esse livro, que ele ensina como é que você faz os cálculos, né, mas o modelo de atmosfera é algo que você já consegue, você tem programas prontos já para o MATLAB, tá? Agora, para análise de desempenho, não tem. Isso eu não conheço. Eu sugiro vocês fazerem do modo que eu sugeri na palestra, né? Pelo menos para subida, cruzeiro e descida, tenho lá os fluxogramas que eu cito como exemplo para vocês começarem a fazer, mas vocês têm que baixar a cabeça e fazer, utilizando o diagrama do corpo livre, faz uma integraçãozinha lá da coisa de decolagem, da subida, do cruzeiro, da curva, da descida e do pouso também, tá? Não é difícil de fazer, apenas tem que é, ter um pontapé inicial ali, né? Sugiro utilizar como pontapé inicial o material que eu tenho que eu apresentei na apresentação, ok?
Terceira pergunta. O MATLAB é um bom software para desenvolvimento dos programas de subida e cruzeiro? Resposta é claro, assim como toda e qualquer linguagem de programação. Você tem que ter, você pode fazer no Excel, no programa que for. Isso independe, tá? Desde que você tenha isso bem estruturado, né? Faça um fluxograma direitinho e consiga modelar essas fases de subida do cruzeiro e descida, né? Considerando as premissas corretas, né? Eu dei sugestões de premissas para vocês na palestra, né? Por exemplo, na subida, considerar a tração, o input, né? A tração em máxima potência, né? Ou seja, o motor a pleno, né? E velocidade constante, né? Ao longo da subida, né? E o cruzeiro também velocidade constante, a descida eu sugeri velocidade constante e ângulo de descida constante, mas você pode utilizar velocidade de descida constante ao invés de ângulo de descida constante. Isso é a cargo de vocês. Vocês vejam qual que são as premissas que melhor representam a subida, o cruzeiro e a descida do seu avião, né? Isso é uma tarefa que vai mais do julgamento de engenharia de vocês sobre o que é melhor para modelar a subida, o cruzeiro e a descida da aeronave de vocês do que propriamente dito eu dizer, ou algum livro dizer para vocês como que vocês têm que fazer. Mas eu sugeri lá, vocês vejam se isso é mais aplicável ou não para a aeronave de vocês, ok? Depende mais de vocês do que vocês imaginam, mais do julgamento de engenharia de vocês. Próxima pergunta. Como fugir da análise constante e reta em subida, já que claramente se vê que isso não acontece? Bom, se você fizer a subida discretizada, como eu falei, calculando-se a razão de subida e o ângulo de subida para cada um das altitudes que a aeronave pretende subir até o momento que ela não tem ou não tem gradiente de subida, não tem razão de subida maior que zero, ou então nivelar numa altitude que vocês julgam que seja necessário para a aeronave fazer o cruzeiro, né? Pode não ser o teto absoluto, pode ser um pouquinho mais baixo, isso vai depender de vocês. Vocês fizerem esse programa, vocês vão ver que vocês conseguem fazer uma modelagem bem real da subida da aeronave de vocês. Assim como se vocês fizerem uma integração da corrida de decolagem, vocês vão ver que o comportamento é o mesmo. Isso é o mais próximo que vocês podem chegar do desempenho da aeronave de vocês, tanto na decolagem quanto na subida, é fazer uma integraçãozinha dela, né? Na subida ao longo que a aeronave sobe, porque você vai ter como que essa razão de subida ela diminui à medida que você vai subindo e quanto que esse ângulo de subida também ele vai diminuindo, ok? Então façam isso por intervalos de altitude. Comece lá, cara, no momento que a aeronave decolou, qual que é a minha razão de subida e qual que é o meu ângulo de subida? 1 metro depois, ou 2 metros acima disso, qual que é a razão de subida e qual que é o ângulo de subida? E assim você tem como ver como isso vai diminuindo até que você chega até o teto. E se você fizer essa discretização, né, e for computando, né, o consumo de combustível, o alcance e o tempo que você leva para subir nesses degraus de altitude, você vai chegar à conclusão de como a sua aeronave ela sobe até o teto, tá? Então, por isso que esse foi o intuito dessa palestra, foi justamente despertar vocês essa curiosidade, visto que até hoje eu não vi ainda alguém que faça isso no aerodesign. Isso é muito importante, ter esse entendimento. Façam isso e vocês vão ter ideia de como que essas variáveis na subida, né, ou na descida ou no cruzeiro, eles variam ao longo do percurso, ok? Então, vamos lá. A próxima pergunta qual o melhor método para se analisar o consumo de combustível? Meus amigos, é o seguinte, existem alguns livros que falam sobre propulsão, né, ou motores, né. Eu vou procurar algumas bibliografias e vou deixar aqui para vocês que mostram de forma teórica
como é que se dá a variação do consumo de combustível, por exemplo, um motor a pistão, né, que é um motor muito parecido com o do Aerodesign, variando altitude, temperatura, né, velocidade e etc. Né? Existe uma metodologia que qual você pode fazer o cálculo do consumo, né, que eles chamam de consumo específico de combustível, né, variando com essas unidades aí, certo? Mas uma maneira muito simples de obter esses dados, até melhor do que utilizar essas bibliografias, é fazer testes de consumo. Medir quanto que o seu motor está consumindo, variando essas variáveis, né? Velocidade, né? Altitude. Se vocês conseguirem fazer isso, né? Colocar um medidor de vazão lá do combustível até o motor, né? E conseguirem tirar um mapeamento das diferentes condições de altitude e velocidade para vocês terem essa medida mais refinada, aí é um ponto para vocês, porque vocês não precisam sobreestimar o combustível, né? E vocês têm como ter a medida exata do consumo de combustível que a sua aeronave está tendo. E aí vocês podem trocar o excesso de combustível por carga paga. E isso seria uma vantagem competitiva, ok? Mas tem bibliografias teóricas que mostram, né? Qual que seria o comportamento ideal de um motor a pistão, por exemplo. Eu vou procurar aqui e vou colocar para vocês na descrição do vídeo, ok? Beleza. Próxima pergunta. Deixa eu ver aqui. Qual altitude e densidade usar para fazer o projeto? Bom, essa é uma pergunta que não é muito simples de responder, mas eu vou apelar para vocês responderem da seguinte maneira. Vocês pensem o seguinte, porque essa é uma coisa que não é uma coisa que se encontra em livros. Vocês que têm que julgar qual que deveria ser a altitude e densidade dimensionante da aeronave de vocês, certo? Imaginem-se, né? Qual seria a condição de altitude e densidade, baseado nos dados históricos lá da competição, no qual vocês arriscariam ter o voo com a maior carga paga possível. Então, essa altitude e densidade que vocês podem utilizar para fazer o dimensionamento da carga paga que vocês vão levantar no avião, tá? Você pode acabar não encontrando essa altitude e densidade no momento da competição? Pode ser que sim, porque a condição atmosférica a gente não tem como prever, mas façam sempre, né, esse atrelamento, né, da carga paga por altitude e densidade. E a altitude e densidade que vocês utilizarem como ponto de projeto para dimensionamento da carga paga de vocês, aí é critério de vocês baseado na experiência que vocês têm no momento da competição. Partam de uma premissa, dimensionem a aeronave e no momento que vocês forem fazer o cálculo de desempenho, não se esqueçam de mostrar não só os dados de desempenho na altitude e densidade de projeto, mas sim a variação, qual que é a influência da altitude e densidade ao longo de todas as variáveis do projeto. E vocês vão ver que a altitude e densidade ela tem influência na tração, né, no impulso gerado pelo motor, no consumo de combustível e na determinação das forças aerodinâmicas. Ou seja, com a variação da altitude e densidade, a gente tem no mínimo variação dessas três condições e que isso vai levar a desempenhos diferentes da sua aeronave. Ou seja, o desempenho da aeronave não é só fator do peso que ela está carregando, mas também nas condições atmosféricas, porque elas influenciam nessas três quantidades. Por isso a importância de se fazer cartas, gráficos, como aqueles que eu mostrei na apresentação, tá? Que aí vocês têm como ver o que a altitude e densidade ela influencia, né? Nos cálculos de desempenho. E é importante vocês terem esse mapeamento para que vocês tenham mais certeza sobre o que vocês estão calculando para a missão no momento da competição. Lembre-se, o desempenho ele é extremamente importante,
né? Porque é o que vai determinar o sucesso de vocês na competição de voo. É o desempenho que vai dizer isso para vocês. É o cálculo de desempenho que vai dizer para vocês se vocês têm capacidade de completar a missão e ter a pontuação né, carregando a carga PA que vocês desejam na condição atmosférica que se encontra naquele momento, né? Considerando que a aeronave de vocês ela é controlável, estável ao longo de todo o percurso, né? Isso no relatório vocês têm que provar isso, né? Que, enfim, ela não vai quebrar, né? Devido a rajadas, cargas ou a impactos que possam acontecer no momento da decolagem no pouso, etc, etc, etc. Então, vocês escolham uma altitude e densidade, né, para fazer o dimensionamento do avião de vocês, mas no momento que vocês calcularem a performance dele, vocês têm que demonstrar e mostrar como varia a performance do avião de vocês para todas as condições atmosféricas que podem ser encontradas no momento da competição. Pesquisem variação de altitude e densidade, variação de temperatura e qualquer variação de peso e centro de gravidade do avião de vocês. E ver como isso influencia nas variáveis de desempenho, decolagem, subida, cruzeiro, descida e pouso. E mostrem no relatório de vocês. Próxima pergunta. Como eu posso definir a velocidade de cruzeiro da aeronave? De duas maneiras, eu diria. Existe uma maneira de você calcular teoricamente qual é a velocidade de cruzeiro da aeronave se você definir o seguinte. Olha, fizer uma conta que é a seguinte. Vamos supor que você quer voar numa condição que a sua tração seja fixa, né? Isso é um cálculo iterativo, né? Qual que é a velocidade na qual, numa certa altitude, a tração é igual ao arrasto? Vocês têm como fazer essa conta. Então, imagine o seguinte. Eu quero voar numa altitude X, lá. 300 metros. 200 metros, mas 200 metros ainda é muito fora da realidade. 50 metros acima do nível da pista, beleza. 50 metros, acho que isso não é até uma altitude bem alta, mas é possível de voar. Nesses 50 metros, né? Vamos supor que ele é uma condição bem alta, então geralmente o que faz, né? O piloto ele coloca o motor a pleno, ou seja, a rotação máxima. Qual que é a velocidade no qual eu consigo fazer a tração igual ao arrasto naquela altitude? Vocês formulem o diagrama do corpo livre em cruzeiro, né? Tração igual ao arrasto. E façam a tração igual ao arrasto e vejam qual que é a velocidade que faz essa condição ser satisfeita. Essa será a sua velocidade de cruzeiro. Essa é uma maneira analítica de se calcular. Ou então, se você não quer fazer essa conta analítica, faz o ensaio e mede a velocidade do avião em cruzeiro. Na dada altitude, né? Você calcula, através do seu sistema de aquisição de dados, qual que é a velocidade que você está voando em cruzeiro, tá bom? Mas essa forma analítica é uma forma simples e prática de determinar qual que é a velocidade de cruzeiro. Ele estipula uma altitude e vê qual que é a velocidade que faz a tração igual ao arrasto, utilizando o modelo de polar de arrasto de vocês e o modelo de motor que vocês têm, tá bom? Então essa é uma boa maneira de se calcular qual que é a velocidade de cruzeiro. Beleza? Próxima pergunta. Posso considerar o peso de subida como o mesmo valor do MTOW? Se você fizer isso, você estará sendo conservador, né? Porque à medida que a aeronave, se ela for uma aeronave com motor tipo Glow, certo? Que tem combustível ao invés de bateria, à medida que o combustível é consumido, né, a aeronave vai perdendo peso e o seu gradiente de subida ele vai aumentando, ou seja, você vai ganhando performance de subida à medida que o peso vai baixando. Se você considerar peso constante, você vai calcular um desempenho de subida pior do que seria se você estivesse calculando com
com peso variável, né? Ou seja, com a diminuição do peso ao longo da subida. Você pode fazer isso, é conservador. E se você estiver calculando de uma aeronave elétrica, essa é a condição que você tem que fazer, porque você não tem variação de peso com a aeronave elétrica. Uh, porque a bateria ela não altera de peso, né? Você não consome peso de bateria, né? Então, assim, para aeronave elétrica, a resposta é sim. Você considera o mesmo valor do MTOW, que será o mesmo valor que a aeronave de peso que a aeronave vai ter ao longo de todo o percurso. Para a aeronave com motores a combustão, eu diria que você pode, mas você estaria sendo conservativo e consequentemente você estaria perdendo desempenho. Porque quanto maior o peso, pior vai ser a capacidade de subir da aeronave. E a aeronave quanto mais pesada, maior vai ser o CL que ela vai voar, maior vai ser o arrasto induzido, maior vai ser o consumo de combustível que você vai calcular. Então você vai estar superestimando o combustível ao longo da rota. Se eu fosse uma equipe que quer ganhar a competição, eu jamais consideraria peso constante igual ao MTOW. Eu calcularia qual que é o consumo de combustível ao longo de toda a rota e computaria isso, né? E descontaria, né, o combustível consumido ao longo da trajetória para se ter uma real noção de qual que é o consumo consumido ao longo da rota total, certo? Que lembre-se, quanto menor o peso, menor o consumo de combustível, considerando todos os outros fatores constantes. Ok? Próxima pergunta. Dado que a modelagem dos parâmetros do motor é primordial na análise de desempenho, quais são os principais cuidados para ter valores adequados neste contexto? Ok, dado que a modelagem é primordial, principais cuidados para ter adequados nesse contexto. O mesmo jeito que você tem para definir suas variáveis aerodinâmicas, né? Você pode ter valores teóricos, né, do seu empuxo, né, da sua tração e seu consumo de combustível, com a variação, variando as variáveis atmosféricas, né, que foi que eu citei lá na apresentação. Mas o jeito de validar esses valores não tem outro, gente. É ensaiando. Ou testes em túnel de vento, ou testes em voo, que vocês consigam medir a tração e consumo de combustível e pegar esses valores de ensaios, né, e realimentar o modelo de motor de vocês, fazendo os devidos ajustes, tá? Botando alguns coeficientes de ajuste ali para fazer com que as curvas elas batam com as curvas de ensaio. Não tem jeito. Validação, gente, ou é ensaio, né, que vocês mesmos fazem, ou ensaio que alguma outra pessoa fez e que está documentado em algum artigo científico, certo? Que isso foi validado um método científico lá para validação dos dados lá, das equações que vocês utilizam para o modelo de motor. Não tem outro jeito, ok? Se utilizar dados teóricos sem referência a nenhum lugar, né, algum dado de ensaio, nada disso, nada garante que os dados que vocês estão calculando de modelo de motor são os que o motor de vocês está gerando. Nada garante. E isso pode custar o desempenho de pista de vocês lá na competição. Pode custar uma decolagem mal sucedida, né? Pode custar a queda da aeronave de vocês. Pode custar uma pane seca que invalida voo. Então, invistam nesses dados. Invistam em validar os dados aerodinâmicos que vocês têm, principalmente polar de arrasto. Porque mas não só polar de arrasto, todos os outros, mas o arrasto é primordial vocês terem ele bem acertadinho para vocês estimarem, né? Porque no cruzeiro tração é igual a arrasto.
Então, se tração é igual a arrasto, se o arrasto de vocês estiver bem estimado, você vai ter o cálculo do seu consumo de combustível certo, se obviamente o modelo de motor de vocês estiver bem calibradinho. Então, vejam, é primordial que os dados do databank aerodinâmico de vocês, então vocês falem, o pessoal lá de aerodinâmica, eles têm que estar com esses dados validados, né, ensaiados, né, de alguma maneira para validar o modelo de polar de arrasto e os outros coeficientes aerodinâmicos que eles tenham. E o pessoal que cuida da propulsão, ter eles bem estimados também, tração e consumo, seja bateria ou combustível, para que vocês tenham mais segurança na hora de fazer o cálculo da missão de vocês, tá bom? É primordial para o sucesso de vocês na competição de voo. É isso que vocês têm que ter em mente. É o desempenho que vai dar para vocês esse sucesso. Então o desempenho ele tem que estar muito bem calculado e os inputs que vão neles precisam estar muito bem dimensionados e validados, ok? Próxima pergunta. É importante calcular a altitude de voo no aerodesign, já que as altitudes de voos não são tão altas? Teria muita diferença no cálculo de consumo, por exemplo? A resposta é sim, é importante calcular porque, apesar das altitudes não serem tão altas, elas influenciam bastante, né, nas estimativas de desempenho da aeronave. Vejam vocês, pô, se for assim, ó, se a aeronave só consegue subir uns 10, 20 metros acima do solo, isso quer dizer que 10, 20 metros acima do solo geram uma diferença brutal no desempenho do motor de vocês, certo? Uma coisa que, assim, nos livros que eu vou colocar aqui de referência de propulsão, vocês vão ver, e até mesmo nas metodologias que eu sei que muita gente já faz, né, de estimativa de variação de empuxo com altitude, vocês veem que o empuxo, né, ou a tração, né, eles caem substancialmente com a altitude de voo, porque o ar está mais rarefeito e o motor gera menos tração. Então, e se a aeronave só consegue voar uma altitude baixa, é porque a altitude tem grande influência nisso. Agora, no consumo de combustível, eu sinceramente, bate pronto, eu não sei dizer, né, não sei responder para vocês qual que é, né, se a altitude realmente tem grande influência no consumo de combustível ou não, né? Ou seja, a densidade do ar tem bastante influência nisso. E a temperatura também. Mas isso é uma coisa que vocês têm que me dizer. Não sou eu que tenho que dizer para vocês. Se o consumo de combustível ele varia muito ou não varia, é vocês que têm que me dizer no relatório técnico de vocês de desempenho. Certo? Para dizer se isso, se a variação, assim, se vale a pena fazer, fazer um consumo de combustível fixo ou variável. Faz parte da análise e do julgamento de engenharia de vocês. Vocês é que tem que demonstrar por A mais B mais C mais D mais E, seja lá pelo que for, se as variáveis atmosféricas e de peso, CG, velocidade, etc., elas são significantes no cálculo do desempenho da aeronave de vocês ou não. Mas vocês têm que mostrar isso, ok? Isso é muito importante. Vocês têm que demonstrar isso pra gente. Então, façam essas análises e mostrem pra gente. E tomem suas decisões. Fizemos a análise da variação do consumo de combustível com altitude, chegamos à conclusão que ela é significativa e nós vamos tomar crédito. Ou fizemos as análises aqui do consumo de combustível com variação de altitude e chegamos à conclusão que ela é insignificante, então não vamos fazer um modelo de variação de consumo de combustível com altitude. Beleza, gente, é isso que eu quero ver. E é isso que vocês têm que fazer. Tenham isso em mente. Vocês têm que saber como as variáveis atmosféricas
e velocidade, altitude, seja tudo que for relevante, né, de input na aeronave, elas influenciam o desempenho de vocês. É vocês que têm que dizer, ok? Como eu posso obter a perda de tração devido à influência da fuselagem e da asa no escoamento? Olha, assim, eu nunca vi nenhuma metodologia, nenhum livro, né, que ensine com metodologias empíricas, né, que tenham assim umas equações feitas para calcular essa influência. Talvez no Rosca deve ter algum momento lá algum livro do Rosca, daquele do Airplane Design, deve ter algum livro que fale sobre isso, né? A influência da instalação da aeronave, né, no empuxo, né, da instalação do motor no empuxo gerado pelo mesmo. Deve ter um estudo lá. Porém, se tiver lá, não é de um aerodesign. Então, o melhor jeito que vocês podem estimar isso aí é fazer um ensaio. Faça o ensaio do motor sem avião e instalado no avião e veja qual que é a diferença na medição do empuxo. É o único jeito, gente. Tem alguns efeitos que só podem ser retirados através de ensaios. Então, aí vocês têm que utilizar a imaginação com o que vocês têm, né? Pode ser o equipamento mais sofisticado, mais simples, mas retirem essa influência com o que vocês têm. E vejam, gente, a criatividade do engenheiro brasileiro é o que mais faz o engenheiro brasileiro ter sucesso. Então não fiquem, puxa, não tem uma célula de carga extremamente calibrada, um turno de vento gigantesco. Usem a criatividade de vocês para fazer essas validações, gente. Vocês têm conhecimento para isso. Eu sei que vocês podem. Ensaiem. Não tem dado correto sem ser validado. Você não validou, você não tem certeza, e isso pode causar problemas lá na competição de voo, tá bom? Próxima pergunta. Altitude e pressão é a mesma que altitude em metros? A resposta é não. Por quê? A altitude e pressão ela é uma altitude calculada, é uma altitude calculada com relação a uma atmosfera padrão, certo? Ela é uma medida que correlaciona altitude com densidade, ok? Então, isso está nos modelos de atmosfera. E não necessariamente uma altitude de pressão é equivalente a uma altitude geométrica, que é uma altitude medida lá com, digamos assim, como se fosse medida, sei lá, com uma régua, uma trena, algum medidor físico de altura, tá? Altura é uma medição medição física com relação a um ponto fixo, né, de distância. A altitude e pressão ela é calculada através da densidade do ar no instante que está sendo medida, né? É uma correlação entre densidade e altitude de pressão. Isso tem nos livros lá. Quando a gente fala principalmente no livro do Husky, que é Airplane Performance and Design, né? Acho que esse é o nome do livro. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Lá está escrito como é que se dá a correlação de altitude, pressão e altitude geométrica, né? A altitude geométrica é essa altitude absoluta, né? E isso varia com temperatura, e outras variáveis, principalmente com temperatura, tá, gente? Então, altitude e pressão é uma altitude medida através da densidade do ar, né? Que seria, por exemplo, a medida de um tubo de Pitot, por exemplo, a altitude de uma altitude baseada num tubo de Pitot, tá bom? Indicação de livros é a próxima pergunta. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns livros que eu recomendo, tá bom?
Velocidade de máximo alcance não seria velocidade máxima L sobre D para uma dada altitude e peso? A resposta é não. Porque a velocidade de máximo L sobre D para uma dada altitude e peso seria a velocidade de máxima autonomia. Ok? Isso está explicado nos livros... nos livros de desempenho, tá? Porque o máximo L sobre D leva a um maior tempo de voo. Autonomia, tempo de voo. Agora, ou seja, o que é autonomia? Né? Seria a relação entre tempo e consumo de combustível. Né? Quanto mais tempo eu voar por quilo de combustível, maior é minha autonomia. E a velocidade de máxima autonomia é aquela que maximiza essa medida de tempo voado por quilo de combustível consumido. Essa é a explicação física. Tá bom? A velocidade de máximo alcance, ela é a maximização, né, da quantidade de distância percorrida por quilo de combustível consumido, tá? Que é o que é a maximização do alcance específico, aquilo que eu vou ser para vocês. Esse é o jeito físico de se interpretar qual é a velocidade de máxima autonomia e de máximo alcance. É essa medida que vocês têm que fazer, tá bom? E esse tipo de conceito eu vejo o pessoal fazendo mais com relação aos gráficos de tração disponível e tração requerida, ou potência disponível e potência requerida, mas não tem mas aquilo, né, em melhores palavras, pode ser traduzida, né, na maximização do alcance específico para a velocidade máxima, máximo alcance, e maximização do tempo específico, né, vamos dizer assim, que é o tempo por consumo de combustível. Ok? Próxima pergunta. Como obter o momento gerado pelo motor na decolagem cruzeiro? Muito simples. Você precisa saber você precisa ter qual que é a força gerada pelo motor e a distância e qual que é a distância horizontal e vertical, né, desse vetor de força do motor com relação ao centro de gravidade. Tão simples quanto isso. Faça um diagrama do corpo livre e veja qual que é a distância, né, dessa componente, né, das componentes, né, de tração do motor, né, com relação ao centro de gravidade. Tão simples quanto isso. Faça. Por isso que eu falo assim, quando vocês forem fazer os cálculos de desempenho, faça o diagrama do corpo livre em todas as fases de voo. Aí não vai ter erro. Não tem equação pronta. Vocês mesmos fazem, vocês vão ter conhecimento do modelamento físico da aeronave, né? E ali vocês têm como tirar facilmente qualquer momento gerado pelo motor na decolagem de cruzeiro ou em qualquer fase de voo que vocês desejam. Ok? Próxima pergunta. Para motores elétricos, é complicado estimar consumo, pois à medida que a tensão diminui, a corrente aumenta. Como estimar consumo? Bom, se você tem conhecimento que à medida que a tensão diminui, a corrente aumenta, faça um modelo de consumo de combustível no qual tenha como entrada a queda de tensão, né? Tá, talvez isso dê uma matriz muito grande, Rodrigo. Pô, mas não tem outro jeito de fazer, certo? E pense o seguinte, vocês podem fazer isso de uma maneira conservadora, mas talvez vocês estejam superestimando a bateria de vocês. Ou vocês são conservadores, como eu vejo que a maioria de vocês são, e calculam uma bateria grande para fazer o percurso de voo e vocês perdem carga paga. Ou vocês fazem um modelo refinadinho, né? Fazem os ensaios lá de consumo, nas de vida. Isso, e vejam, gente, por que eu estou estimulando vocês a fazerem isso? Você faz isso uma vez na vida, pronto. Você tem um motor, faz o ensaio de determinação de
empuxo e consumo de combustível do motor ou consumo de bateria, levando em consideração todas as condições atmosféricas aí, ou outras condições adicionais como a queda de tensão, né? A perda de tensão na bateria, né? Cara, nunca mais vocês precisam fazer isso. Vocês precisam fazer isso uma vez. É assim como o modelo de atmosfera. Se vocês já têm ele pronto, vocês fizeram isso uma vez na vida e acabou. Ok? Não tem outro jeito, é ensaiar. Ou vocês sejam conservadores, né? Afinal, vocês não querem perder, né? Vou pro pane seca, né? E sejam conservadores que vocês sempre forem. Mas eu estou estimulando vocês a fazer ensaios para ter esse dado refinado, para que vocês tenham mais sucesso na prova de voo. Ok? É isso que eu estou estimulando a vocês. Buscarem esse refino. Vocês têm condições. Façam os ensaios e determinem como o consumo de bateria então varia com a queda de tensão. Ok? Próxima pergunta. Como considerar o vento lateral na simulação de decolagem e nas análises de estabilidade e controle? Bom, gente, o vento lateral ele é o seguinte, é uma componente de vento que vai gerar uma força lateral. Se você tem quanto que é essa componente de vento lateral e você tem o seu coeficiente y, né, que é o coeficiente de força lateral, você tem como calcular a força lateral, certo? Então vocês falam lá com o pessoal de estabilidade e controle, que eles têm lá quanto que é o valor de CY da aeronave, né, para qualquer condição, com o valor de CY e com o valor do vento, vocês têm como vento, né, a velocidade do vento, né, porque a não ser que a aeronave esteja voando com uma componente, né, de velocidade lateral, né, com a velocidade do vento você tem como dizer qual que é a força do vento incidido lateralmente na aeronave. E aí você tem como saber, puxa, tem uma força de vento lateral aqui, né? Ela vai me gerar um momento em torno do eixo Z, né? Ou seja, do eixo em torno do eixo de guinada, né, da aeronave. E com isso, você com a força do vento estimada, aí você tem como ver qual é a quantidade de leme que você tem que ter e de aileron também, se for o caso, né, para compensar essa força lateral, né? Porque afinal o avião tem que voar equilibrado, né? Então se tem uma força lateral incidindo, né, de vento, você tem que fazer com que a superfície de controle gere uma força tal que anule o momento gerado pela força do vento lateral. E com isso, né, por exemplo, na corrida de decolagem, você tem como ver qual é a deflexão das superfícies aerodinâmicas e qual é o arrasto que elas geram e como que isso afeta a corrida de decolagem. Ou seja, seria um arrasto adicional. Outra coisa, que no solo, vocês vão gerar uma força de atrito lateral nos pneus também, nas rodinhas. E talvez, né, para compensar essa força lateral, vocês precisem, né, deslocar a bequilha, né, para gerar uma força contrária, né? Não só o do leme, né? Tem alguns aviões que viram a bequilha também. E que isso pode levar a uma certa desaceleração da aeronave, certo? Então, né, uma componente de atrito a mais ali entre a borracha da bequilha e o solo. Então, essas coisas, gente, é só modelando. Então, força lateral devido ao vento é uma força gerada pelos... se você tem o CY da sua aeronave, pergunta o pessoal de estabilidade e controle, qual que é o CY, e com a componente de vento, vocês têm como calcular qual que é a força lateral, e sabendo qual que é a posição dessa força lateral, né, na sua fuselagem ali, né, na sua aeronave, você tem como calcular justamente essa força lateral aí.
Ok, gente? Então vamos para a próxima pergunta. Mesmo não precisando atender às normas comerciais, qual seria a indicação para determinar a relação entre velocidade de decolagem e velocidade de stall? Essa é uma pergunta difícil. Dado assim, analiticamente, é muito difícil fazer essa conta, né? É, ou vocês tentem fazer uma simulação disso, né? Para ver se no momento que vocês determinarem qual a rotação, qual é o momento que a aeronave consegue fazer a transição entre rotacionar o avião e qual que é a velocidade que efetivamente a aeronave vai conseguir subir, se vocês conseguirem modelar isso, né, que eu acho que é muito difícil. Ou então vocês fazem ensaios de corrida de decolagem, tá bom? Aí, no ensaio de corrida de decolagem, vocês têm como medir qual que é o ganho, né, de velocidade no momento entre que vocês rotacionam e no momento que vocês decolam. Sugiro vocês fazerem isso para vários pesos diferentes, né? Porque isso vai ter influência na dinâmica, tá? De quanto a aeronave acelera nesse meio tempo, tá? Na indústria a gente faz assim, a gente faz os ensaios e mede qual que é o ganho de velocidade, né? Para diferentes condições de altitude, temperatura, né? Peso, centro de gravidade, etc. Aí vocês têm como conseguir essa correlação. Essas coisas que são muito difíceis de calcular analiticamente, não tem jeito. Tem que ser calculadas, tem que ser estimadas, né, de alguma maneira, nem que seja por simulação, por dados de aeronaves antigas, e depois vocês fazem ensaios com a aeronave atual para refinar o modelo de vocês, tá? Todo ensaio tem que gerar dados para refinar o modelo. Você pega os dados de ensaio e refina o modelo de vocês, com as variáveis que são cabíveis, né? Arrasto, atrito do pneu com o solo, enfim, essas variáveis aí. Bom, vocês devem ter percebido que caiu a luz aqui do coisa, eu acho que minha lâmpada queimou, mas isso não é impeditivo para a gente continuar a nossa conversa, tá bom? Próxima pergunta é da Venturi Design. Como estimar o atrito de frenagem nas rotas de um freio sem ser de forma experimental? Puxa, isso é muito difícil, gente. Analiticamente, eu acho que tem até alguns estudos, né? Aí você tem que procurar alguns artigos, né? Eu sei que o ESDU, ele tem alguns estudos nesse quesito, mas seria para aeronaves comerciais, né? O Roscan deve ter também, né? Mas, gente, não vão dar valores que vocês precisam, né? Esses dados, gente, não assim, analiticamente são muito difíceis de conseguir. Até mesmo os dados que provenientes dessas do Roscan, do ESDU, para calcular o atrito, né, de frenagem, eles não são, eles são retirados de experimentos. Então, não tem muito como fugir, gente. Ensaiem, ensaiem e ensaiem, para o bem de vocês. Se vocês querem ter sucesso na competição, vocês têm que ter certeza dos dados que vocês estão colocando nos modelos de vocês. Senão vocês não vão ter. Ou com sorte vocês vão ter, mas vocês vão depender da sorte. E vocês querem depender da sorte? Ou vocês querem ganhar? Depender da sorte, cara, às vezes a sorte não está junto com a gente. Então, pensem em como que você... pensem sempre, gente. Tudo que é dado que eu utilizar para cálculo de desempenho, eu tenho que ter o máximo de certeza possível nele. Como que eu posso ter o máximo de certeza possível nele? Validando os dados, fazendo ensaios e corrigindo os dados que vão nos nossos modelos, né? Corrigindo as equações, etc. Tem que fazer bater com a realidade. Ok? É por isso que a gente faz ensaio em voo em avião. É para isso mesmo. É para a gente ter os dados mais refinados, porque a gente quer ter certeza que o que a gente está colocando no manual de voo de uma aeronave é o que a aeronave vai fazer. Certo? É o que a aeronave vai fazer na pista. Para isso, tem que refinar os dados, tem que ensaiar e tem que corrigir os dados que forem necessários corrigir. Tá bom? Não tem segredo, gente. É isso que se faz na academia. Tem algumas perguntas aqui que eu assinalei que eu realmente não tenho certeza, tá?
Eu não sei. Por exemplo, tem uma pergunta aqui. O RPM da hélice costuma mudar com a velocidade do vento para um mesmo acionamento de controle? Não sei. Assim, sinceramente eu não sei. Eu não tenho esse dado, eu não trabalho com aeronaves com hélice atualmente, né? Se não tiver nos livros, de uma forma teórica, o único jeito de saber disso é ensaiando. A próxima pergunta. Além da velocidade, os ângulos alfa e beta também alteram a tração na tração da hélice? Não tenho certeza, eu acredito que sim, mas o único jeito que tem como verificar isso, né? Ou se algum livro explicar, eu vou ver se nas literaturas que eu referenciar para vocês sobre motores explica isso, para motores a tração a hélice, né? Ou ou fazer isso experimentalmente e verificar se realmente tem alguma diferença, tá? Medindo ali e colocando o motor em diferentes posições lá no túnel de vento ou fazer ensaios em voo com variando essas grandezas aí, tá bom? A outra pergunta é: quão importantes são as velas dos motores Globo para o desempenho do mesmo na competição? Realmente não sei. Não sei responder. E quando a gente não sabe responder, gente, aí a gente tem que buscar a resposta. E às vezes a melhor resposta, se vocês tiverem como ensaiar, é ensaiando. Aí vocês vão ter certeza qual é a influência de uma variável na outra, tá? A outra pergunta, né, a última, que eu vi aqui é do Vander, né? Provavelmente é o Vander lá que era da Aerosul, lá de Caxias do Sul. A atração varia de forma linear com a densidade? Até onde me lembre, Vander, não necessariamente. Eu me lembro de ver isso nos livros de propulsão quando estudei na época, né, quando eu fiz o mestrado lá no ITA. Eles não eram sempre lineares, né? A variação não era sempre linear. Mas eu não tenho certeza. Eu sugiro olhar na bibliografia e verificar como é que se dá essa variação. Mas ela existe. Variação de tração com a densidade, ela existe. Só não sei, não 100% certeza se ela é linear ao longo de todo o envelope. Provavelmente não. Eu me lembro que não era. Ok? Pessoal, é isso. Respondi todas as perguntas que foram feitas no Slido. Eu vou colocar então as referências, né, de livros que eu encontrei aqui embaixo, tá? Espero que vocês tenham desfrutado, né? E desculpe os problemas técnicos aqui com a iluminação, mas minha próxima tarefa agora é justamente trocar a lâmpada aqui, tá certo? Grande abraço, nos vemos na competição. Qualquer dúvida, me procurem por e-mail, mandem mensagem lá no perfil da comissão ou me procurem no Facebook, no Instagram, qualquer outro meio que vocês tenham acesso a mim e façam as devidas perguntas que eu vou respondendo um por um, tá bom? Obrigado, gente. Grande abraço. Até mais.